Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse Diálogos Literários, promovido pelo Grupo de Estudos Literatura e Ditaduras. Eu sou a Amanda Lacerda, uma das coordenadoras do grupo. Estou muito feliz aqui em poder contar com a presença da escritora Cláudia Lage, autora do romance O Corpo Interminável, que foi nosso objeto de estudo no último semestre. Ela é a nossa convidada especial hoje para essa conversa. Quem vai mediar essa conversa é a Deise Marques, que é também integrante do grupo de estudos, é doutoranda da Universidade Federal de Goiás e defendeu uma dissertação de mestrado intitulada Para alcançar a ausência, apesar das fraturas, a escrita do indizível em O Corpo Interminável, de Cláudia Lage. Deise, a palavra é sua, obrigada pela presença de todos e ótimo encontro para a gente. Obrigada, Amanda. Boa noite, gente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao encontro dessa noite. Também queria deixar meu agradecimento especial pela presença da escritora Cláudia Lage, que hoje está nos brindando, né, com a sua participação para que a gente possa conversar sobre O Corpo Interminável, estabelecer aqui uma troca, tentar construir um diálogo no âmbito da literatura relacionada à ditadura militar. Então, eu queria começar fazendo uma apresentação um pouquinho mais formal da nossa convidada, né? A Cláudia Lage nasceu no Rio de Janeiro, é escritora, professora e roteirista, formada em teatro e letras e mestre em literatura. Em 2000, lançou o livro A Pequena Morte e Outras Naturezas, que reúne 13 contos. Em 2009, lançou Mundos de Eufrásia, que foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura de 2010, na categoria Autor Estreante. Em 2013, Cláudia Lage publicou O Labirinto da Palavra, com ensaios e crônicas sobre literatura e a criação literária, sendo obra finalista do Prêmio Portugal Telecom, que é o atual Prêmio Oceanos, e vencedora em 2014 do Prêmio de Literatura de Brasília. Na televisão, Cláudia Lage foi uma das autoras de Lado a Lado, que em 2013 conquistou o Prêmio Emmy Internacional de Melhor Telenovela. E em 2019, a autora ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com o livro O Corpo Interminável como o melhor romance de ficção. Como a Amanda comentou, O Corpo Interminável foi o nosso objeto de leitura, né, no grupo de estudos, e nas oportunidades que a gente pôde se encontrar, foi um livro que suscitou muitas discussões, que envolviam as vozes que o livro ecoa, os nomes e os tempos da narrativa, questões que envolviam a memória e a pós-memória, a memória de segunda geração, também relacionada à ditadura militar, relações entre o corpo, entre a literatura e a ditadura, e também, de modo geral, né, o papel da literatura como resistência no Brasil. Então, Cláudia, mais uma vez, em nome do grupo, obrigada por estar aqui com a gente essa noite, por ter aceitado o convite. E eu acho que a gente já poderia passar, né, para a discussão propriamente de Um Corpo Interminável, reforçando também que vocês podem se inscrever aí para participar, né, levantar a mão para poder questionar por áudio, ou se bem que acho que não dá para levantar a mão aqui no Zoom, né, nem sei, falei, mas enfim, se manifestar pelo chat, mandar sua pergunta também por lá. E aí, Cláudia, eu pensei em começar falando um pouquinho sobre o processo de construção da obra, né, de tudo que foi necessário para que O Corpo Interminável chegasse até nós, os teus leitores. Então, a gente sabe que tu nasceste durante o regime militar, então eu imagino que as tuas lembranças da época sejam um pouco nubladas, né, ainda envolvidas ali pela tua infância, pelos teus primeiros anos, mas, por outro lado, eu acredito que não deixa de ser um momento que tu vivenciaste, né, além de ser um evento coletivo, que todos nós, de alguma forma, carregamos, né? Então, paralelo a essas percepções particulares, a gente também sabe que, na década passada, a gente teve a atuação da Comissão Nacional da Verdade, que passou a investigar, né, as violações aos direitos humanos praticadas durante a ditadura militar, e nessa oportunidade a gente pôde se deparar com informações vindo à tona e também mantendo também uma percepção, né, de que muita coisa ainda estava sendo omitida. E, por fim, também nessa última década, em especial a partir de 2016, a gente viu a história da ditadura militar sendo resgatada como um movimento que merecia ser exaltado.
Então, pensando nisso tudo, eu queria, enfim, que tu pudesse falar para a gente em que medida esse contexto, que é tanto individual, teu, nosso, como coletivo, né, de tudo que vinha se desenvolvendo nos últimos anos, como e se isso foi tematizado, né, na escrita de O Corpo Interminável, e se houve, de fato, essa necessidade de um suporte teu, da tua memória, da memória de outros, de uma pesquisa, e dos fatos que aconteciam ali nesse desenrolar da tua escrita para poder desenvolver o enredo e a narrativa do teu livro. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente, se possível. A gente não está te ouvindo, Cláudia, eu acho que teu microfone está desligado. Ah, tá, desculpa. Eu não percebi que tinha dito que tinha. Obrigada, Daisy. Queria te agradecer por ter escolhido o corpo como seu tema, seu objeto de pesquisa, e fico muito assim, emocionada mesmo com esse empenho, sabe? Que eu vejo que de um tempo para cá esse tema tem voltado à tona e tem sido pesquisado na literatura também, e tipo, obviamente eu quero ler a sua dissertação. Não sei se você vai querer, mas eu quero. Nossa, imagina! Porque é sempre muito bom sair desse lugar, sabe, de quem escreveu, e olhar e ter um outro olhar, né? O olhar, ainda mais um olhar especializado, né? De uma leitura direcionada, especializada, aprofundada. Muito bom. Sobre a sua pergunta, foi um processo grande, sabe, longo, porque quando eu comecei a escrever o livro foi exatamente nesse ponto que você disse, em 2011, da Comissão Nacional da Verdade. Um pouco antes, eu tinha um pouco antes mesmo, assim, eu tinha 2009, eu tinha terminado Eufrásia, que é o outro romance, e eu estava muito carregada das questões femininas que nesse livro abordo também, só que de outra forma, que é século XIX, é de outra forma. E eu, talvez por isso, a minha mente tenha feito. Fiquei com saudade de escrever contos. E a minha mente foi para um lugar que surgiram dois homens como personagens. E eu até tenho contos com personagens masculinos, mas eu fiquei surpresa porque eu tinha acabado de escrever um romance com muita temática feminina. Aí eu falei, bem, isso aí é um descanso que eu quero. E eu comecei, que é para eu descansar desse universo, aí eu comecei a escrever, e eram homens, um senhor e um jovem, assim, mais ou menos 40 anos, com um silêncio muito grande onde eles estavam, numa sala, né? Era quase que uma imagem que eu via, e eu comecei a escrever sobre isso. Mas eu não tinha um direcionamento. Depois eu vou falar da questão da minha própria memória, que junta no isso. Eu não tinha um direcionamento em relação a isso, e esse conto meio que ficou esquecido. Até que veio a Comissão Nacional da Verdade, e eu acompanhei bastante, fiquei muito impressionada com os relatos das guerrilheiras, especialmente. Comecei a ler muito sobre isso, e um dia, pesquisando na internet, me deparei com a foto de uma guerrilheira morta, como está no livro, de olhos abertos, e dava para ver que tinha manchas assim no corpo dela, na pele. E isso, obviamente, me deixou muito impressionada. E imediatamente, minha mente fez um link entre aquela mulher e aqueles dois homens. Então, assim, eu posso dizer que essa foto foi meio que o catalisador do romance, porque dessa foto eu entendi que aquela era uma mulher, e aquela mulher estava daquele jeito, e aqueles dois homens estavam daquele jeito, solitários e meio que perdidos, desamparados, por conta daquela mulher, daquela guerrilheira. E aí isso abriu o campo de pesquisa, de leitura,
e de muita escrita até chegar em 2000, até chegar em 2013, 12, que eu parei para fazer a novela. E aí eu tinha 80% do livro escrito, mais ou menos. E eu não achava que estava bom, achava que estava bem perdido ainda. Ficava muito angustiada com isso. Li muitos relatos de guerrilheiras. Fui descobrindo cada vez mais relatos, porque no início eu li bastante os homens, os guerrilheiros, que na verdade é o que tá mais divulgado, foi mais divulgado e tal. Mas a partir da Comissão Nacional da Verdade, eu comecei a ler mais mulheres e tive acesso às mulheres. E também a GNT fez um documentário que é maravilhoso, que se chama Mulheres na Luta. No YouTube tem um documentário que eu falo no livro, sobre documentário que se passa no Chile, sobre a tortura no Brasil. Então, essas coisas foram criando um campo, né, de universo, que eu fui internalizando, mesmo que isso ainda não estivesse totalmente no papel. E o processo criativo, ele às vezes se dá dessa forma, lentamente. Você tem que ir acumulando elementos dentro de você de alguma forma. E depois da novela, eu fiz de tudo para voltar a escrever e continuava achando que não estava muito bom, que tinha alguma coisa ali esquisita, mas eu continuei. Até que chegou 2016. Né? Em 2014 eu engravidei e tive o André em 2015. Né? Não poderia ter engravidado por 2 anos. Eu tive o André em 2015. E eu estou falando da gravidez porque eu tenho certeza que o livro é o que é por conta da gravidez, né? Pela experiência que eu tive com o meu corpo durante a gravidez. Eu lembro que eu estava, às vezes, com uma barriga enorme, lendo sobre as guerrilheiras, lendo sobre a tortura, muito grávida. E eu tenho certeza que como é que eu vou dizer, essa aproximação da violência e da morte, enquanto eu estava grávida, enquanto eu estava num momento tão feliz, tão vivo, eu tenho certeza que essa contradição, esse paradoxo fez o livro ser o que é. Eu tenho certeza que eu encontrei o livro a partir da gravidez do André. Não teve, tanto que o livro é dedicado a ele, né? Não tem nem assim dúvida em relação a isso. Eu lembro que às vezes eu escrevia coisas muito pesadas. Então, e aí entrava naquele outro universo de encontro com um bebê, né, que é uma delícia, que é um amor puro. Então, acho que isso me trouxe, realmente isso me trouxe uma luz dentro dessa violência toda que eu tive que conviver durante esses anos. E por isso eu acho que algumas pessoas que leem o livro falam que é um livro que fala do amor também, apesar de tudo. Fala de como o amor sobrevive e lida mesmo nesse tipo de situação tão cruel, tão violenta. Em 2016, que teve, como você falou, né, foi em 2016? Foi, né? Foi em 2016 que a gente teve aquela cena, né, no Congresso, né, daquele homem elogiando o Ustra. E eu, como todo mundo, né, eu fiquei muito chocada, como muita gente ficou, e era muito estranho, a partir daquele instante, escrever o livro com isso tudo acontecendo do lado de fora. Porque, olha só, quando eu comecei a escrever, em 2011,
um pouquinho antes, quase não se falava nesse assunto. Ainda era um assunto de resgate de memória. O livro ainda era um resgate da memória. Ele não era um livro como vocês conheceram, era o Daniel e a Melina num tom mais de que vive nesse país, a brasileira, a mulher brasileira, foi ficando apavorada, como acredito que vocês também. E esse medo foi não crescendo, a ponto de, quando aconteceu o impeachment, o golpe, né? Eu travei na escrita, não conseguia mais escrever. E eu já estava achando que o livro não tinha chegado num cerne, numa essência, mas eu não entendi o porquê. Então, o que aconteceu foi que, depois de ler, reler, eu entendi. O problema é que eu estava tratando aquela narrativa como algo dado, sabe? Não como algo em risco, da mesma forma que eu estava vendo o Brasil como uma democracia consolidada, né, pelos 12 anos do PT, especialmente, achava que ali tinha uma garantia de chão democrático para a gente, mas não, né? A gente viu que não. Então, isso foi apavorante, mas foi o que me fez despertar para o problema do livro, que era que o Daniel e a Melina estavam ali meio que achando que o problema não era só uma questão de memória, de que precisa ser dito, a gente precisa conhecer a nossa história para as coisas não se repetirem, mas não vão se repetir. Olha só, né? Como vai se repetir? Esse era o tom. Não que isso tivesse escrito literalmente, mas era o tom. E aí, quando eu sentei para escrever de novo, eu fui destruindo toda a estrutura do livro. E tudo que vocês veem de fragmento, tudo isso foi entrando depois, nesse momento, a partir dessa. Eu fui cortando capítulos ao meio, fui tirando... Eu tirei a Júlia do livro, que a Júlia, a personagem, a mãe, era uma presença, era uma personagem, ela existia, tinha cenas dela com o pai, tinha cenas dela com o bebê. Eu tirei tudo e ela realmente virou uma ausência. Aí, ali eu entendi, é isso. O livro é sobre essa ausência. Ela não pode aparecer, ela não pode de jeito nenhum aparecer. E porque também eu já tinha alguns fragmentos de mulheres, né, das guerrilheiras, né, eu já tinha, mas esses fragmentos não tinham tanto impacto na leitura como tiveram depois que a Júlia sumiu. Ali, sim, realmente, aquelas mulheres tiveram uma importância que eu acho que foi mais coletiva e não tão a respeito de um personagem, de uma história e tal. Então, a partir desse momento, o livro se abriu, eu acho, porque aí surgiram os outros fragmentos, surgiu também A Mulher no Exílio, e, sabe, e ele se abriu para uma ideia mais coletiva, o que foi surpreendente para mim, mas eu acho que essas vozes, como você falou, elas precisavam aparecer dessa forma. Eu sei que tem leitores que confundem um pouco, que acham um pouco confuso uma voz com a outra, mas foi o risco que eu quis tomar, porque eu acho que traz uma leitura de coletividade, sabe? De que estamos todos passando por isso de alguma forma juntos. Enfim. Ai, falei demais. Não, imagina, eu estava aqui atentíssima, hipnotizada já, porque tu entraste já em uma questão que foi alvo de muitas discussões nos encontros que a gente teve no grupo.
foi razão de concordâncias e discordâncias, e assim, um quebra-cabeça que a gente tentava montar, mas pelo menos eu cheguei à conclusão de que era impossível de ser montado, e talvez eu nem quisesse mesmo montar esse quebra-cabeça, eu queria ficar sem a resposta, e falar, né, dessas opções que tu fizeste para os narradores da história. Então, a gente tem ali o Daniel, que tem essa narrativa que se questiona, que se volta para si mesma, né, questiona a sua possibilidade de existir, mas que traz essa possibilidade, né, essa perspectiva, na verdade, de um rapaz que está buscando os vestígios da mãe. Mas a gente tem, por outro lado, esse plano dessa narrativa feminina, né, de uma mulher ou de mulheres que estão ali envolvidas com a ditadura militar como guerrilheiras e que vão se colocar ali de forma anônima, né, como sujeitos que vão contar as histórias. E aí, Cláudia, se tu puder falar um pouco mais sobre essa escolha, enfim, que tu estava já entrando nesse ponto, de que maneira que a gente pode pensar, né, nessas opções de pontos de vista narrativo que tu colocaste lá para a gente ler essa obra, sabe? Pensar na história que é contada. Sim, na minha cabeça, foi importante que essas mulheres fossem anônimas, porque elas foram mesmo objetificadas, né? É o que a tortura faz, né? É o que a violência faz, a tentativa de tirar a subjetividade. É o que e não só a violência física, é o que a violência de gênero, de forma geral, e toda e qualquer repressão e preconceito faz, é tirar a subjetividade, né? Então, para mim era muito claro, por esse motivo e pelo motivo mesmo do efeito, né, estético que aquilo causa, de poder ser a Júlia e poder não ser, e é a Júlia ou não é a Júlia, é a Júlia ou não é a Júlia. E eu mesma, em determinado momento, eu cheguei à conclusão que eu construí pensando que eram possibilidades de ser a Júlia, o que ela poderia ter vivido. Mas eu mesma, no decorrer depois desse momento de 2016, no decorrer da escrita, eu percebi que o mais interessante era que não se respondesse isso. Então, todas poderiam ser, porque senão você acaba focando numa versão só e não tem a menor importância isso. O livro não é sobre isso. O livro não é sobre a história da Júlia. É sobre a impossibilidade de resgatar essas histórias todas. Estão todas despedaçadas por aí. Foram, né, despedaçadas. É como se fosse uma violência e a violência após a violência. Que, além de tudo, as histórias das mulheres é uma história mais apagada, né? Além da própria história ser apagada da ditadura, a história das mulheres na ditadura é duplamente apagada. Então, isso foi uma opção mesmo, de manter no anonimato e na terceira pessoa. A terceira pessoa desses fragmentos, para mim, também foi essencial. Eu digo dos fragmentos das guerrilheiras em momentos de grande tensão, ou na tortura, ou grávida na prisão, ou aquela que chega no aeroporto, das unhas. Todas essas são, se eu não me engano, são 3 ou 4. Todas essas são na terceira pessoa. Agora, a mulher do exílio, a mulher do clandestina e a mulher, os dois fragmentos clandestinos, né? A mulher com o marido que descobre que está grávida e as duas mulheres com a criança, na primeira pessoa, porque é uma tentativa de chegar ali no mais perto da vivência delas fora da violência, que elas ainda não foram despersonalizadas. Elas estão ali na luta, elas estão agindo, elas estão vivendo, elas não foram ainda baqueadas. Então, são esses 3 momentos, né? A mulher no exílio, que é a abertura do livro, a mulher que quer fazer uma ação e o marido impede, que descobre que está grávida, e as duas mulheres com um bebê, com aquele clima mais apocalipse
mas elas estão ali vivendo, elas estão na luta ainda. Ótimo. Amanda, eu acho que a gente tem pergunta, né? Não estou conseguindo acompanhar, mas acho que Na de baixo. Vocês estão me ouvindo? agora sim. Ah, certo. Tem o Fábio na sequência e a Kellen. Então, acho que a gente pode abrir já para alguém queira. Olá, gente. Olá, Cláudia. Olá! Bom, infelizmente eu não pude participar dos debates do livro no semestre passado, questões de trabalho, e algumas das questões que eu posso apresentar aqui você já me respondeu. Algumas também me deixaram assim com algumas dúvidas, assim, e tem uma que essa vai ser a primeira, que ela pode até parecer boba, mas que me chamou bastante atenção, que primeiro, a pergunta é por que a escolha do livro da Alice? E por que eu digo isso? Por causa de uma frase que você colocou no livro que me chamou bastante atenção, e essa pergunta aí que eu coloco para você é: por que o livro infantil em meio à barbárie? Então, gostaria de te ouvir, porque me chamou bastante atenção, assim, essa abertura com a Alice, todo todo aquele sentimento da Alice, e eu fiquei e quando o livro voltava para mim, parecia que era aquele personagem literário forte também, ainda mais na questão da memória, da presença dessa mãe ausente também, a maneira como o Daniel ele pegava o livro como fosse uma presença física dela, então essa seria a minha primeira pergunta. A segunda, eu entendi, mas também, caso você queira ainda dizer um pouco, a escolha do Daniel também. Eu entendi a questão de ser anônimo, assim, das mulheres guerrilheiras, assim, mas também eu gostaria de ouvir, se fosse tipo hoje, assim, vamos imaginar, você continuaria com o Daniel como o personagem, não o principal, mas vamos colocar assim, o personagem condutor, assim, da narrativa, ou você trocaria, assim, tipo, se for e é bom que nós fiquemos impactados, assim, nesse sentido. Sempre falo para os meus alunos que foi o relato da página 131 da tortura. Mandaram ela tirar a roupa e você termina aqui, alguém veio e tirou uma foto. São 2 páginas e me chamou a atenção muito a sua escrita. E como agora você colocou que eh, você se deparou com muitos relatos de tortura, relatos de guerrilheira, eu gostaria de saber nesse trecho específico, o que tem assim de ficção da sua escrita e o que tem também de relato real. Digo isso porque me chamou bastante atenção, inclusive, no segundo semestre eu vou ministrar uma disciplina de América 2, eu trabalho com ditaduras no sentido comparativo, e já estou programado que eu vou terminar a aula com esse trecho, assim, que nem eu disse, que me chamou a atenção, e que bom que chamou a atenção, ainda bem que eu fiquei impactado, porque às vezes não podemos esquecer essa humanidade, assim, nesses momentos de tormento. E o título também, talvez já tenham debatido, assim, no grupo, mas eu gostaria de saber, assim, no seu caso, o corpo interminável mesmo. Por quê? Eu penso que também a questão da ditadura, assim, sofrimento, o que você nos apresentou, também sempre tem muita questão do corpo, assim, do sofrimento, e até penso hoje como que muitas pessoas resistiram, assim. Toda vez que eu me deparo com essa temática, que eu me deparo com os relatos, assim, sempre me vem assim, essa pergunta, assim, como que o corpo resistiu, como que a mente resistiu, como que muitas pessoas conseguiram resistir diante de todas essas tormentas ditatoriais, físicas e outras. E por fim, é só um comentário que você disse que alguns leitores a literatura também é muito bacana quando ela é desafiadora, é muito bacana quando você tem que, aí sim, fazer que nem o Daniel, você tem que prestar atenção e você também tem que ser o investigador de quem está
tendo essa narrativa. E, por fim, nessa parte, se você teve alguma inspiração o livro dela, nesse sentido da investigação da leitura, assim, que você vai pensando, você vai investigando, assim, os narradores, assim, não é colocado, às vezes, é a maneira como está estruturado o capítulo, você já entende que é o narrador, às vezes não é, e às vezes também em um capítulo você tem várias narrativas. Então, eu que não participei das discussões do livro, então, essas são as minhas dúvidas para você, Cláudia. Anotei para não esquecer nenhum. Mas tudo muito, muito bom, acho que dá caldo, suas observações. Vou começar falando da Djamila, que a Djamila está sendo um amor na minha vida agora, uma paixão. Mas eu só a conheci em 2018. E ela publicou em 2017, Jamais o Fogo Nunca, né? E quando ela publicou, eu fiquei muito espantada quando eu li, né, em 2018, que eu já tinha escrito aquelas partes do Clandestino, que são uma narrativa inspirado, na verdade, em coisas da Clarice e também do Radwan Nassar, daquela linguagem com vírgula, né, o tempo todo, e também Saramago, que foi muito importante para mim uma época, que eu achei que a letra minúscula ali e aquele fluxo trazia um confinamento na linguagem, sabe? Então, acho que, falando de escolhas estéticas, né, saiu assim, de forma intuitiva, mas achei que cabia como um fluxo de confinamento ali naquelas pessoas clandestinas. Então, quando eu li principalmente Jamais o Fogo Nunca, que ela trabalha essa linguagem, né, também de vírgula, 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 fiquei bem impressionada. E ainda mais que é um casal num confinamento, só que pós a ditadura, e não durante o regime da ditadura, mas depois. E eu acho que ela é uma autora, assim, agora que eu conheço melhor a obra dela, eu estou lendo muitos ensaios, eu estou fazendo doutorado na UF, e aí eu fiz um trabalho sobre ela, sobre a escrita dela, e vou fazer o curso que tem ela exatamente por conta dessa postura dela em relação à literatura, que é uma postura política. Mas o político que ela quer dizer não é esse político corriqueiro, né, superficial das eleições e do partido, é a política da vida, são as escolhas, posicionamento, olhar para a diversidade, né, cuidar disso. E, de forma literária, é uma opção estética também. Então, ela une estética e política de uma forma que me agrada muito e que é o que eu fiz, né? E fui cada vez mais ficando consciente desse caminho durante a escrita do Corpo, né? Então, foi um grande encontro, sim, mas foi depois. E agora, sim, é uma inspiração. Muito importante a Djamila. Acho que para a gente, para quem pensa a literatura, como você disse, não de uma forma só confortável, ela é uma autora muito importante. E a outra pergunta foi sobre Daniel. Eu adoro falar sobre isso, e responder essa pergunta. Por que eu escolhi um homem para ser? Isso foi uma questão para mim durante um tempo. Como eu disse para vocês, esses dois homens surgiram de uma imagem, que são essas coisas que a nossa imaginação faz, a gente tem uma ideia. E veio essa imagem desses dois homens sem nenhum tipo de censura, não tive um filtro, né? Vou ficar pensando, não vou escrever, porque são dois homens, até porque eu acho que a ficção não é isso, né? A ficção é muito mais livre, né? A gente tem que ter liberdade, né, na escrita. E o Daniel foi crescendo, ele foi se tornando muito importante. Só que eu perguntava realmente a ele, Daniel, o que ele estava fazendo ali no meu livro.
porque, a princípio, eu queria, como falei para vocês, que eu pesquisei muitas escritoras, as guerrilheiras, eu queria entender o lugar dele ali no livro, como homem. Porque poderia, sim, ser uma mulher, uma filha, né? Uma Daniela, que está buscando as memórias da mãe. E, até certa parte do livro, eu ainda não tinha captado realmente a mensagem, mas eu perguntava mesmo, por que você? Eu gostava e conseguia escrever com fluidez, Daniel, mas era uma questão para mim. Conversei muito com amigas escritoras sobre isso. Teve uma vez que eu até tentei mudar, botar a Daniela, botar uma mulher falando, mas não ficou orgânico, voltou para o Daniel. Até que eu entendi, não sei exatamente quando eu entendi, mas em um momento eu entendi que tinha que ser o Daniel, tinha que ser um homem, e tinha que ser um homem como o Daniel, tão fechado emocionalmente, apesar de não ser um macho alfa, não é? Ele é um homem sensível, ele é um homem bacana, é um homem delicado, mas ele é um homem fechado, é um homem que não partilha, é um homem que tem dificuldade em sair de si, né? Tanto que no início do livro ele fala, né, isso, eu estou dizendo que elas não significam nada no mundo. E não é isso que eu quis dizer. Quer dizer, ele se atrapalha com o próprio entendimento para falar de mulher, da mulher e da gravidez e do bebê. Então, eu entendi que o Daniel também estava num processo de quebra dessa masculinidade. Então, se vocês olharem o livro de novo, a estrutura do livro, pensando nisso, vocês vão ver que abre com uma mulher, né, que é a mulher no exílio. E não é à toa que abre com uma mulher, porque antes, na primeira versão, abria com o Daniel. E quando eu terminei de escrever essas partes mais fragmentadas, eu entendi que essa parte final foi a última coisa que eu escrevi, a Mulher no Exílio. E eu entendi que ela tinha que abrir o livro. Porque ela abrindo o livro, ela já abria também a leitura para o feminino. E um feminino que está no inconsciente, no sonho. Não é um feminino que está na vida real ainda. Então, o livro abrindo assim, é claro que eu não poderia pedir que os leitores entendessem isso, mas intuitivamente, talvez, já na leitura inconsciente, abrisse também a cabeça dos leitores para o feminino, de alguma forma. E o Daniel, se você perceber, a partir do momento que ele encontra a Melina, e por isso que eu falo também que o livro é uma história de amor, ele encontra a Melina e ele vai sendo obrigado a se abrir emocionalmente. Porque antes ele já tinha se fechado tanto naquele silêncio do avô, né? Que esse sim era um macho alfa, que autoritário, que se fechava, que não partilhava nada, nem a própria dor, né? Que não se permitia partilhar a dor, e que criou um ódio muito grande em relação à filha, pela perda. Essa criação do Daniel tornou ele um cara totalmente introspectivo e fechado. Eu até tentei tirar um pouco desse tom melancólico dele, mas sei que ainda tem, mas também faz parte dele, eu acho. Mas a chegada da Melina vai fazendo com que ele seja obrigado a sair das leituras, sair das referências intelectuais do filme e tal, e olhar para a própria história, abrir aquela caixa. Sabe? Então, essa é a metáfora do Daniel. Abrir a caixa, abrir o livro, perceber o que ele sente e partilhar isso. Aí ele encontra a Melina e os dois juntos cada um vai abrindo sua caixa, né? Sua própria caixa. E
aí que tudo se abre para ele, né? E se você olhar a estrutura do livro, as mulheres vão aparecendo cada vez mais, o livro vai sendo povoado por essas vozes femininas. Inclusive, a Melina, isso é intencional, tem uma construção no início em que ela não aparece tanto, ela aparece mais por meio da voz do Daniel. E, aos poucos, a Melina vai tomando espaço no livro, tanto que o livro termina com a Melina. Não termina com o Daniel, termina com uma fala da Melina. Então, o livro, eu não tiraria o Daniel, porque eu acho que o Daniel ele é fundamental para falar do masculino. Eu acho que a gente tem que falar do masculino em relação ao feminino, e o feminino em relação ao masculino. Eu acho que o livro perderia se fosse uma mulher, sabe? Eu não acho que o Daniel é o protagonista, tá? Eu acho que os dois são. Eu acho que as mulheres são as protagonistas. Cláudia, sobre isso também acho que foi por causa da contracapa que coloca assim ele como protagonista também. Então, por isso que foi a pergunta, porque aqui na contracapa... Não, mas aí ele se você for fazer um resumo da história, é claro, eu falo isso, é um rapaz que tenta buscar, ele é um protagonista, no sentido mais tradicional do livro. Sem dúvida, mas essa é a explicação. Acho que o Daniel tem uma função muito importante aí. Não sei se vocês concordam, vocês que leram e pensaram sobre isso. O interessante é que também tem uma coisa interessante que eu acho que eu tenho uma... Essa escolha fez com que alguns homens que talvez não lessem o livro, se fosse só sobre guerrilheiras, tivessem interesse em ler. O que eu acho uma pena, tá? Eu acho isso condenável, que fique bem claro. Eu acho que tem que ler, independente do homem ser um protagonista. Se o protagonista ser um homem, mas, de certa forma, é meio que uma armadilha. Então, eu gosto, quando eu vejo homens que normalmente não leriam, que leem o livro, porque eu acho que coloca eles num lugar desconfortável, e eu já tive amigos que falaram isso, em relação à própria história, às emoções, ao próprio corpo também. Enfim. E agora falando do título, não, falando da Alice. Deixa eu beber uma vez. Alice. Isso, é isso, é isso. Parece-me que Daniel se transforma na voz espaço masculino. Assim. Cláudia, tem uma questão aqui no chat que eu acho que combina um pouco com o que o Fábio trouxe sobre o quanto a pesquisa propriamente histórica factual dos depoimentos das guerrilheiras entrou no livro, né? Em que medida e de que maneiras. Tem uma questão aqui no chat que diz assim: eu não sei o porquê classificam sua obra como ficção, entendo que haja assim momentos fictícios, no entanto, acho que classificar em um quadro geral é uma tentativa de amenizar esse período da história, tentar ficcionalizar um sofrimento de várias pessoas que foi real. Reitero sim que eu entendo, mas acho injusto. A Casa da Morte não é ficção, as torturas são reais e pesadas demais para ser ficção. Achei a história muito forte e sei que essa é uma visão muito particular. Mas acho que eu trouxe já para encaixar um pouco com esse comentário que combina com a questão do Fábio. Né? Quem é a Anaílis? É a Anaílis? Isso. Bem, Naílis, isso é realmente uma visão muito particular, né? Eu não sei qual é a sua ideia de ficção, porque tem coisas que só a ficção pode fazer. Né? Então, para mim, se alguém falasse que o livro não é uma ficção, a editora, por exemplo, se falasse isso, eu ia achar esquisitíssimo, porque, obviamente, é um romance, tem toda uma linguagem estética, que não tem livros de história. A questão do livro não é sociológica. Né? Os escritores, as escritoras e os escritores, a gente não tem uma preocupação
tão pactual com a realidade. Sim, é ficção. O que você disse, né? Não quis dizer, o que você disse, me parece que é como se a ficção pudesse diminuir o valor da história, né? No decorrer da leitura, quando a ficção nos cativa, nos envolve, a gente entra nessa vida, né? Nesse universo. Então, é para isso que a ficção está ali, é para perturbar a gente mesmo. Ficção no sentido da linguagem. Não, isso já é outra pessoa que está falando, então não sei, já é outra Arissa. Eu não entendi o que você quis dizer, querida, ficção no sentido da linguagem, porque a linguagem ficcional é a linguagem romanesca. Eu não entendi. Se você quiser falar, aparecer e falar, acho que é melhor. É que ela falou no chat. Acho que é uma questão, claro, não sei, enfim, se ela quiser aparecer, falar, pode me interromper à vontade. Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. É uma questão que eu acho que ela aparece muito quando a gente pensa na pesquisa acadêmica, né? De uma certa, talvez não seja a melhor palavra, mas de uma certa rivalidade entre história e literatura, né? Do quanto perceber a diferença da linguagem, da maneira de representar, se transforma em uma maneira também de estabelecer algum juízo de valor sobre o que a literatura faz com o fato histórico, né? Essa é uma questão que academicamente se compõe também, né? O Fábio está aqui lembrando aqui de alguns teóricos que a gente leu nessa perspectiva. Mas, de fato, eu acho que a perspectiva em que a gente estuda no grupo, por exemplo, é essa de que a literatura pode muitas coisas que a história não pode. Pensando em como representar esse período, e não à toa, se a gente for pensar no próprio trabalho da Comissão Nacional da Verdade, é depois dele que a gente começa a perceber uma série de obras contemporâneas que vão tocar nesse tema como uma possibilidade de reelaborar esse tema, porque a história oficial, os documentos oficiais, eles não estão dando conta disso. E essa ferida segue aberta, né? Então, eu achei que valia a pena fazer esse link com a questão do Cláudio, desculpa, do Fábio, porque é uma questão quando a gente pensa em estudo teórico, né? Se debruçar sobre a literatura, você precisa tomar também um posicionamento sobre como a literatura vai trabalhar o fato histórico. A literatura não é história, ela é outra coisa, né? E pode muitas coisas, né? Além da história. Essa rivalidade, eu sempre, na época de Eufrásia, me perguntavam muito isso, que Eufrásia tem uma questão histórica que é muito mais forte, no sentido de estar presente no livro, do que o corpo. Aliás, isso era me perguntado o tempo todo, como se eu pudesse dizer, olha, isso aqui é história, isso aqui é literatura, isso é impossível. Eu acho que é uma discussão que não contribui muito no sentido de... Porque assim, aquele olhar das oposições, né? Para que colocar oposições, pontos de vista que não tem como conciliar, né? A história tem um lugar, a ficção tem outro lugar, tem muito como conciliar isso. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas só para dar uma diferença, fazer uma diferença,
no Eufrásia, eu fiquei muito no tempo e espaço, século XIX, né? Eu tinha também personagens que realmente existiram, né? O Nabucco e a própria Eufrásia foram pessoas, né? Então é muito mais difícil fugir dos fatos históricos. Mas tem muita ficção, e a ficção vamos também fazer um pacto do que é ficção. A ficção não é invenção de fatos. A ficção é um trabalho de elaboração sobre experiências, sobre a vida, elaboração estética. Então, a ficção pode partir de fatos reais e pode não partir de fatos reais, mas sempre passa de experiências, mesmo que seja ficção científica. Então, para mim, é isso. A ficção é isso. E Cláudia, assim que eu trabalhei no corpo. Fala. eu, como historiador, posso dizer que você acabou de fazer uma coisa que você disse que era impossível de fazer. E é por isso que foi da minha pergunta, que é o quê? Conciliar realmente a história com a ficção. Não, quando eu disse conciliar, Eu entendi, é porque a cada gente um já tem teve... sua função e seu lugar, não Sim, tem por que rivalizar. exato. Isso eu acho que empobrece as duas coisas, né? Os dois conhecimentos. A gente está falando de conhecimento. São formas de saber e de ler o mundo, são formas totalmente diferentes. Gente, só pensando numa organização do horário, né? A gente tem 3 inscrições de perguntas e mais uma pergunta da Isabela aqui no chat que eu posso ler ou a gente inclui aqui a Isa para falar com a gente. Então, vou passar a palavra para a Kellen. Kellen, está por aí? Estou aqui, Amanda, obrigada. Imagina. Bom, pessoal, boa noite. Eu também, como o Fábio, não participei das discussões anteriores, mas eu não tenho grandes perguntas, eu acho que é muito mais uma grande colocação. Cláudia, primeiro, há muito o seu trabalho, assim como o Fábio, também sou historiadora e penso que você fez um percurso extremamente interessante. A partir de um texto literário, você conseguiu reconstituir momentos com uma verossimilhança que talvez historiadores apoiados em documentos não conseguissem ser tão fiéis. Identifiquei a história da Dora ali de uma forma muito profunda num determinado momento. Isso me chocou bastante porque eu vi uma peça da Sara Antunes que eu recomendo a todo mundo sobre a Dora, se chama Dora, a peça, e a fragmentação do texto da Sara Antunes, né, desse texto dramatúrgico, conversa muito com essa fragmentação que você acabou de nos contar que ela não foi intencional, mas para mim ela tinha sido organizada de forma magistral e intencional. O seu livro é um livro que precisa ser lido e relido, que precisa ser discutido, precisa ser pesquisado, como a Daisy fez, e parabéns a Daisy por ter se debruçado e por ter apresentado essa vertente para o mundo acadêmico, mas muitas bocas, muitas pessoas refletindo sobre ele. Precisa ganhar adaptações, eu diria, porque era tão real enquanto eu lia que eu via as cenas se desenrolando. Agradeço você ter começado pela Alice, porque para mim foi um convite a uma viagem, a uma desventura extremamente vertiginosa, inquietante e que ainda está reverberando aqui, mesmo depois que eu acabei. Eu coordeno um outro coletivo de literatura que se chama Leia Mais Mulheres e te convido para estar com a gente já de antemão. Para esse ano a gente está com o calendário fechado, mas eu quero muito ter a oportunidade de discutir o seu livro no Leia, porque eu acho que é imprescindível. E muito obrigada, assim, não tenho grandes perguntas, tenho imensas intertextualidades, tem uma cena que me chocou muito, assim, deveras, que me lembrou os bebês Lebensborn da Alemanha, me lembrou também o livro Cativeiro Sem Fim, dos bebês que foram aqui na América do Sul,
sequestrados, enfim, tem muita intertextualidade. Se eu ficasse falando aqui das referências que me vinham, eu ia tomar o tempo dos outros colegas, não quero fazer isso, mas quero dizer que foi estonteante e é imprescindível que mais pessoas tenham essa experiência. Obrigada. Obrigada. Nossa, obrigada a você pelo seu depoimento. Muito obrigada. Essa fragmentação, Kellen, que você disse, ela foi intencional, sim. Agora, a descoberta dela, que eu acho que o processo criativo, quando é muito longo, você, no início, está sempre tateando. Então, eu meio que fazia sem perceber, mas quando eu percebi, eu fiz de forma mais consciente, sim, e a revisão foi toda em função disso. Então, sim, para você ter ideia, se isso interessa, né? Tinha hora que eu espalhava no chão, assim, aqueles cartõezinhos, para ver a ordem dos fragmentos, porque eu tive a intenção de colocar um capítulo espelhando o outro. Então, tem coisas que você lê no capítulo e no outro aquilo se contradiz, e tem coisas que no outro se completa. Então, isso tudo foi um trabalho mesmo menos ali, muito forte também depois desse espelhamento, sabe, desses fragmentos, para não ficar confusa, porque eu acho que se fosse aleatório, aí sim a leitura ia ser confusa. Eu gosto quando você fala vertiginoso, porque é o que eu queria. É isso, é inquietante, é vertiginoso, como a queda, né, da Alice naquele túnel que você não sabe para onde vai, você não sabe se você estica e se encolhe, em que medida a violência ela te oprime e você se sente minúsculo, em que medida você se sente gigante ao ponto que consegue se preservar e falar, eu não contei nada, eu consegui resistir. Então, assim, foi magistral mesmo. É isso. Obrigada. Obrigada a você. Gente, tem pergunta da Cláudia agora, né? Cláudia, tá aí? Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudia. É um prazer te encontrar de novo, né? A gente já esteve junto uma vez aqui no Outrora Agora, no Mato Grosso. É verdade. Tudo bem? Tudo bem. Melhor agora, te vendo, né? Conversando, a gente às vezes troca alguma ideia nas redes sociais. Sim. Mas hoje, né, como doutoranda, né, caminhando com o corpo interminável ali debaixo do braço, virou assim meio que a minha Bíblia, né? Eu trouxe uma pergunta para você, e essa pergunta, na verdade, eu nem sei te falar mesmo se é uma pergunta ou assim uma espécie de diálogo. Depois que eu li uma obra do Merleau-Ponty, né, O Olho e o Espírito, e fiquei pensando muito num pequeno versinho, um verso pequeno do poeta Manuel de Barros, que ele diz assim: o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. Quando trabalho nesse momento, né, do que eu tenho escrito, a minha pergunta vai envolver um pouco a questão da Alice no País das Maravilhas, como a colega colocou anteriormente, porque eu pensei num determinado trecho do seu livro em que diz: estou sozinha e levanto o braço levantado, o resto do corpo imóvel. Então, nesse momento, é como se ali, a meu ver, abrisse então esse buraco, que começa a sugar esse corpo, e nessa sua criação ficcional, eu me sinto, assim, como leitora, também sugada a partir desse momento, nesse buraco. E tanto cai esse corpo dessa mulher, no buraco que cai a Alice, e no buraco que o leitor também se enfia, né? Lógico que aí já vai se tornar da experiência do leitor a interpretação. Mas eu queria te perguntar, assim, como que se deu na sua criação ficcional essa aproximação com a Alice? Como que aconteceu isso na sua cabeça? Assim, como que você teve essa ideia? Como que surgiu? Isso é interessante. Aí eu sempre falo do processo criativo porque
Para mim, esse livro, especialmente, mais até do que o Frase, me ensinou muito sobre o processo criativo, a escrita da ficção, o quanto a gente que escreve literatura tem que ficar aberto ao que o processo te solicita, sabe? Ao que o processo está dizendo, mais do que uma determinação anterior e racional. Então, eu nunca tinha imaginado a Alice no livro, por exemplo, quando eu estava pensando mais no livro do que escrevendo. Mas, durante o processo, depois daquela passagem do Daniel, o menino Daniel, né, com as fotos, eu pensei que ele precisava ter algo concreto da mãe, além daquela única foto, ele precisava ter algo, uma lembrança, algo que ele pudesse pegar, um corpo, um objeto, que fosse como um corpo. Então, eu fiquei pensando, e claro, tem muito a ver ser um livro, dentro do contexto já que ele fala da escrita, tinha muito a ver ser um livro, só que eu não sabia qual livro era. E aí pensei em alguns mais referenciais até relacionados à ditadura, e eu vi que não funcionava. Enfim, até que um dia eu estava na livraria, e olha que eu adoro esse livro da Alice, mas eu não tinha pensado de jeito nenhum na Alice. E eu tenho 3 edições na minha casa, para você ter ideia. Edição comemorativa, edição pocket, outra edição, aquela do Tchevchenko, com a introdução dele, o prefácio dele. Tem vários, passado pela estante, não me tocava que podia ser. Enfim, até que um dia, numa livraria, eu vi uma edição que eu não tinha e abri assim qualquer página, e a página que eu abri falava algo relacionado a isso, da mudança de tamanho que a Kellen mencionou, e imediatamente essa noção do corpo, o corpo mudar de tamanho, tinha tanto a ver com a gravidez, né, que é a vida, como tanto a ver com essa violência sofrida na tortura, que faz as pessoas ficarem contidas, oprimidas, se curvarem, como também tem a ver com de que, a princípio, de que é algo, você está entrando num lugar enterrado, você está entrando num lugar que foi soterrado, umas histórias que estão ali. Então, realmente, é um convite mesmo para o leitor entrar no buraco junto, para conhecer essas histórias enterradas, apagadas. Mas também tem coisas que eu fui descobrindo no meio da escrita que foi muito prazeroso de descobrir, que é essa questão da própria Alice ser um livro meio infantil, meio sombrio, tem humor. Do nosso país, todas essas memórias. A Alice vai ganhando significados diferentes no decorrer do livro. O próprio ato do Daniel tentar ler as observações da mãe, tudo isso foi surgindo como se fossem desdobramentos, sabe, de símbolos ali. Acho que é isso. Eu estou tentando lembrar de algum outro significado que eu tenha, durante a escrita, percebido, mas depois do livro publicado, algumas pessoas me falaram de outras coisas que eu não tinha percebido, mas que faz sentido, como a Alice na história do Carol. Ela está no processo de amadurecimento, ela encontra um mundo que é hostil, né, quando ela cai ali no País das Maravilhas. E toda essa ideia de País das Maravilhas é uma grande ironia dentro do livro.
E então acho que isso também tem a ver, né? Esses dois personagens, eles precisam entrar no buraco para entrar numa espécie de amadurecimento emocional em relação à história pessoal deles, mas em relação à história do país também. E aí a história pessoal se cruza com a história do país. E isso é algo que eu acho que fez o livro ganhar um estofo maior quando essas histórias se cruzam, né? Eu acho que a Alice me ajudou muito a dizer de forma simbólica, sabe, coisas que poderiam ser ditas de formas mais diretas. Trouxe uma beleza, eu acho, sabe, para o livro, que não tinha. Abriu um caminho para um lado lúdico. Muito Obrigada pela resposta, viu, Cláudia? Nada, querido. A gente tem a pergunta da Kézia ainda, tá? Consegue me ouvir, Kézia? Tá por aí? Oi, boa noite, sim. Oi, boa noite a todos. Na verdade, não é muito uma pergunta, é mais uma visão, que eu vejo que tem a presença... Oi, estão me escutando? Estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Existe uma presença marcante da maternidade no decorrer das histórias, das narrativas, e eu posso estar errada na minha concepção, mas eu leio meio que a Júlia, mesmo que você já tenha dito que não quis individualizar, enfim, mas eu vejo meio que a Júlia é um contraponto da mãe de Melina, né? Que é como se fossem dois coletivos de mulheres que ensejam perspectivas diferentes e tem a questão do exercício da própria maternidade que divergem. Eu queria que você falasse um pouquinho, vou ser bem breve, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maternidade e o que você realmente quis expor, trazendo essas questões de exercício da maternidade no livro. Você falou o quê? Que você vai ser bem o quê? Breve. Ah, tá. Não, eu entendi brega. Falei, brega? Desculpa, Ké. Falei, brega, por que brega? Mas, olha, a maternidade, acho que tem muito a ver com a minha própria, né, experiência. E aí, porque eu fui muito surpreendida pela experiência da gravidez, embora tenha sido uma gravidez desejada, porque eu demorei a decidir, né, a ser mãe. Então, quando veio de uma forma muito bonita, e foi uma gravidez muito, muito assim, tranquila e muito, assim, muito boa, muito plena. Então, tudo relacionado ao corpo e à maternidade foi repensado para mim, porque eu pensava outras coisas. A maternidade é um lugar muito, como é que eu vou dizer, pantanoso, não sei se é essa palavra, mas não ser mãe é muito carregado de símbolos e exigências, né, dentro do contexto da nossa cultura, né? Então, é como se eu tivesse me reconciliado com a minha própria natureza, talvez, o meu próprio corpo, de não ter culpa por ter escolhido a maternidade. Não sei se eu fui clara, porque tem um lugar, né, social que culpa muito a maternidade por atrapalhar a vida da mulher. E isso é verdade, mas a culpa não é da maternidade, a culpa é de uma sociedade que a gente tem que rever, né, desde uma estrutura básica. Então, é como se eu tivesse me liberado para sentir tudo aquilo, sabe? A potência, digamos, a potência de gestar. Eu acho que isso é que o livro também fala, sabe? Da afirmação dessa potência de gestar, que é feminina, né? E que está no nosso corpo, e que está com a gente não só quando a gente está grávida. Então, isso, para mim, entender isso, fez o livro também colocar essas mulheres num lugar muito ativo relacionado à maternidade. E quando eu digo isso, eu não digo uma defesa da maternidade, eu digo que a maternidade, sim, é uma questão. Para a mãe da Melina, foi uma questão complicada. Para a Júlia, ela não teve nem a possibilidade, mas ela escolheu
dentro daquele contexto, ter um filho, ter o Daniel. Foi uma escolha. Para a narradora do apartamento, era uma questão, mas ela, grávida, ela queria estar na luta, uma coisa não estava impedindo a outra. Então, esse lugar social que coloca uma mulher da gravidez isola, como se aquilo isolasse ela. Vai ser mãe, está grávida, isola ela de todo o resto. Ela não pode mais transar, ela não pode mais gozar, ela não pode lutar, ela não pode fazer faculdade, ela não pode mais nada. Claro, a gente está falando num contexto de década de 60 e 70, mas isso ainda reverbera em várias, né, de várias formas, a gente sabe disso. Então, colocar a mulher... se você olhar a estrutura do livro, quer dizer, você vai ver que ou tem uma mulher que está prestes a ficar grávida, como a Melina, ou tem uma que acabou de saber que está grávida, ou tem uma que acabou de parir, que está parindo e acabou de parir, ou tem aquela maternidade difícil, que é a mãe da Melina, a relação da Melina com a mãe, ou tem a maternidade anônima e aleatória, que está ali, que é aquela criança no meio daquelas duas mulheres. Então, você tem todos os períodos da gestação no livro, de uma forma ou de outra, e meio que isso é uma pulsação. Uma crítica literária falou isso para mim, a Luciana Araújo, e a gente se tornou amiga, e ela que falou, que chamou atenção para esses pontos da gravidez no livro, que meio que formam uma estrutura dramática ali. E eu achei isso muito interessante, porque Sim, realmente faz todo sentido, né? E todas demarcam também situações que até hoje nós vivenciamos e que eu sou mãe, tenho uma filha pequena e eu chorei horrores lendo o livro, porque, na verdade, eu me coloquei naquele lugar que são mães que, na verdade, são enquadradas em determinados lugares. Ou seja, elas, em determinado momento, só podem ser mães, que foi no caso da guerrilheira, que não pôde ajudar os companheiros por conta da gravidez. Então, assim, tudo se justifica por causa do maternar. Então, a mulher é meio que, entre aspas, né, excluída desse outro lado da maternidade. Ou seja, quando ela é mãe, ela só é mãe. Obrigada. De nada, mas continuando, você que puxou esse papo, agora eu não posso fazer nada. Só mais Fique à vontade, desculpa, só não tá agradecendo. Só um pouquinho. Continuando, agora esqueci, por falar, esqueci, mas era sobre essa questão de que, agora esqueci. Fala o que você falou, por favor, para eu me lembrar, que eu queria falar, só completar uma coisa. Da mulher enquanto ser enquadrada diante da... Sim, lembrei. Eu estava lendo um livro, se vocês devem conhecer esse livro da Ginsburg, né, da Natália Ginsburg, que ela tem um ensaio, Pequenas Virtudes, um livro de ensaios que é lindo, né? E aí ela fala do meu ofício nesse livro, o ofício da escrita. E você percebe que ela faz uma diferença muito grande da escritora que ela era antes de engravidar, para a escritora que ela se tornou depois da gravidez. E você vê durante o texto que, antes de engravidar, ela queria escrever da forma mais próxima possível aos homens, porque eles eram os mais elogiados, eles escreviam de uma forma muito respeitada, prestigiada. Então, ela fazia o possível para não falar nada sobre o feminino. Todos os personagens principais eram masculinos. E aí vem a guerra, né? A Segunda Guerra. O marido dela foi assassinado. E aí ela percebeu que... Acho que ela teve uma decepção com o masculino, com a guerra, né? Forte. E também porque ela começou a achar esses textos escritos por esses homens que faltava algo ali. O que faltava ali? Faltava visão.
uma visão que ela não encontrava nem em nenhum outro lugar, a não ser em escritoras. É claro, né, a experiência, né, de ser quem se é, né? Então, quando ela começou a cuidar dos filhos dela, ela começou a ver o mundo por esse olhar feminino. Então, ela não escapou de ser mulher, né, quando pariu, né? Não teve como. Então, na escrita, ela tentava escapar, mas quando ela pariu, o corpo dela não deixou ela escapar disso. E isso mudou profundamente a escrita dela. Aí o que eu estou querendo dizer, Kézia, é que se nós temos uma estrutura que tenta dizer à mulher que a própria maternidade é algo que não tem muito valor, né, porque é mais ou menos isso, que, né, aliás, não tem valor para nós, mas tem valor social, né, que nós não somos nada mais do que aquela que pare. O que a Gizmo entendeu é que, por meio da maternidade, ela recuperou a capacidade criativa dela, que estava embotada pelo medo de ser rejeitada nesse mundo masculino da literatura especialmente. Então, a partir daí, ela se tornou a escritora que ela é. É só isso que eu lembrei, que eu achei bacana, porque tem a ver com literatura, tem a ver com a guerra. Muito bom, obrigada. Né? A gente tem uma pergunta ainda da Isabela. Isabela, está por aí? Sim. Cláudia, eu gostei muito do livro, né? E hoje eu fui pegando a surpresa, né? Porque, infelizmente, eu não consegui participar das reuniões no semestre passado, porque eu estava fazendo as aulas do doutorado e acabou conflitando meus horários. E, enquanto eu li o seu livro, eu fiquei muito impressionada como que você falava sobre as invisibilidades dos traumas, né? Dos personagens, e como que você colocava os traumas dos personagens de uma forma muito visceral e muito intensa. Eu vislumbrei Mia Couto, em questões sobre o parto, como Noite de Nascer o Mundo, eu vislumbrei Helena Ferrante, na Filha Perdida. Então, eu me senti muito tocada enquanto eu li a sua obra, o seu jeito de escrever, e eu fiquei muito impressionada quando eu percebi que você não é uma obra memorialística, né? Não é uma obra autobiográfica, porque você leva o trauma de uma maneira tão visceral que parece que você vivenciou o trauma. Então, eu queria saber um pouco desse processo criativo seu, como que foi dar voz para essa subjetividade dessas vítimas e incorporá-las na sua ficção. Eu acho que sempre tem algo não autobiográfico, mas da própria experiência, né? Que traz... Isso eu ia falar logo no início, eu acabei esquecendo, que a Daisy perguntou também. Os meus pais, a minha mãe eu sei que era de esquerda, e meu pai eu acho que também, porque ele morreu quando eu era muito nova. Mas eu não lembro de nada na minha família relacionado a alguma palavra sobre a década de 70 inteira, não lembro de nada. Então, se eles falavam longe das crianças, não lembro mesmo. Em algum momento, talvez, isso está no livro, eu tenha escutado a palavra terrorista. Em algum momento, não sei se foi televisão, o que foi, mas não sei quem disse, não sei o contexto que disse, e não lembro, realmente não lembro. Na adolescência, que eu comecei aquele processo todo de redemocratização, né, começou, e eu era adolescente. E na escola se começou a falar sobre isso. E eu lembro que eu li o Marcelo Rubens Paiva com um grande interesse, grande furor até, queria saber mais, li a Lígia, as meninas, e fui lendo. A literatura me muito. E por isso que eu faço a defesa de que a literatura é uma aproximação. Né? Porque foi por meio da literatura que eu entendi o que era aquele período. E por coincidência, eu comecei a estudar astrologia mais ou menos com 15, 16 anos. Uma vizinha minha era astróloga e eu até hoje sou apaixonada por astrologia e comecei a estudar lá. Ela começou a me ensinar e eu vi aquilo
encantada. E essa professora Aparecida, o nome dela, já falecida, ela tinha os problemas de locomoção e alguma coisa assim no rosto de um derrame que ela teve. E eu não sabia a causa daquele derrame. Eu sabia que ela era nutricionista, mas ela, antes de ser nutricionista, era professora de história, mas eu não sabia por que ela mudou de profissão. Eu não sabia nada disso. E aí, mais tarde, passaram, sei lá, eu tive aula com ela mais de quase 10 anos, uma vez por semana, não que eu seja astróloga, porque a gente conversava muito sobre outras coisas, mas um dia ela resolveu falar do Plutão, né, um planeta que agora não é mais planeta, na época era o Plutão, e o Plutão tem uma simbologia do Hades, né? Do inferno, né? Do porão, das coisas escondidas, da violência. Ela começou a falar e, de repente, ela parou e começou a chorar. E aí, quando ela chorou, eu fiquei sem entender nada, e aí ela contou que ela tinha sido torturada, que ela tinha sido presa. Não ficou muito tempo, mas, claro, isso não importa. Foi solta depois, e ela nem era uma atuante militante, ela estava indo entregar o livro para um amigo que era militante e guerrilheiro, e aí pegaram ela no meio do caminho antes de encontrar com ele, por conta dos livros, que eram livros, né, Marx, esses livros, né, que eram livros comunistas. Como é que no caso de Marx? Mas e eu fiquei muito assombrada com isso, porque eu conhecia ela desde que eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Isso tudo aconteceu ali, né? E provavelmente ela teve tão perto, né? E tão longe ao mesmo tempo. Provavelmente ela teve esse derrame por conta disso, né? Uma sequela disso. Isso foi muito marcante para mim. Ela é uma pessoa importante para mim, e saber que ela silenciou aquilo foi muito marcante. E outra experiência que eu tive, que eu acho que também me marcou, e acho que essas experiências juntas acho que me levaram a escrever esse livro, embora as escolhas nem sempre sejam tão racionais. Num dos cursos que eu fiz de escrita criativa, na Estação das Letras, eu tive uma turma só de mulheres, e eram mulheres todas na faixa, na época, de 60, 70 anos, basicamente, essa faixa. E eram muito mulheres incríveis, muito inteligentes, politizadas, a gente conversava muito sobre várias coisas. Isso foi um pouco antes da eleição, da primeira eleição do Lula. Lá atrás, 2000, o primeiro governo dele, 2002, né? Então, um dia, elas escreviam pontos sobre diversos assuntos, nunca escreveram nada sobre... Todas, pela idade, tinham sido jovens na década de 60, 70, nunca escreveram nada sobre a época, eram outros temas. Mas isso também não me ocorreu, até que um dia uma levou um conto, contando um conto que era a experiência dela como guerrilheira e presa, e interrogada, e torturada. E eu fiquei de novo chocada, porque a gente já estava 4 meses juntos e ninguém nunca tinha tocado no assunto. E quando ela tocou, todas as outras se abriram, e eu percebi que eu estava numa turma. A minha turma era formada por mulheres que tinham sido guerrilheiras. Assim. Então, foi muito bonito, foi muito forte esse momento. E também foi muito interessante também perceber
como o silenciamento opera. O silêncio opera, ele se opera, ele fica ali operando de diversas formas, né? Ele opera no silenciamento do avô do Daniel, ele opera no silenciamento do Daniel, e quem viveu aquilo por conta do trauma, né? Que não consegue falar, que não consegue nem escrever. E opera também na própria opressão, né? O silenciamento é pela opressão. Então, a década de 80 foi uma década de silenciamento. Dos meus 10 anos até a Comissão Nacional da Verdade, não se falava disso, basicamente. A importância da Dilma para a gente é enorme, ter trazido isso à tona. E foi por isso que também aconteceu o que aconteceu com ela. A gente sabe disso, que essa foi a causa, porque senão o outro não teria ido lá elogiar o Ustra. Enfim, eu tenho uma ligação com o tema, mas de outra forma, né? Muito obrigada, Cláudia. Resposta maravilhosa, meu Deus. Obrigada. E qual que é seu signo? Adorei, também gosto de astrologia. Eu sou leonina, com ascendente em Libra e Lua em Touro. Maravilhosa. Tem que ser uma leonina. Eu sou aquariana com ascendente em Áries e Lua em Câncer. Nossa, socorro! Não vou nem falar que eu sou ariana com Lua e Escorpião, porque senão todo mundo vai virar a costa para mim e ninguém mais vai querer falar comigo. Signos fortes juntos. Nossa, mãe! Mas, Cláudia, assim, só para finalizar, né, nossa conversa, infelizmente, contra a minha vontade, mas a gente precisa chegar ao final em algum momento. Mas eu acho que até conversa um pouco já com esse teu discurso que tu finalizaste, aí tua fala. Mas, assim, só para a gente fechar esse pensamento de que hoje, ainda bem, finalmente, depois de longos anos, a gente está vivendo um momento aí de um início, né, da mudança desse discurso que vai finalmente combater essa amnésia coletiva que contaminou o Brasil quando a gente fala do resgate dos acontecimentos da ditadura militar, né? E aí, só para fechar, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, se possível, de como que tu vê a importância de O Corpo Interminável nesse contexto, assim, e não só do teu livro também, mas no geral dos livros que abordam a ditadura militar, como que tu imaginas, assim, e tu percebeste essa recepção do livro nesse período que a gente passou, e como que talvez esses livros eles podem ser recebidos pelos leitores com essa possível, provável e otimista mudança de contexto que a gente pode viver daqui para frente. Tomara. Tem uma coisa, Daisy, que me deixou muito feliz, sabe? Que eu fui percebendo que as gerações novas, assim, pessoas de 20 e poucos anos, ou até mais novos, que foram lendo o livro, foram meio que percebendo isso durante a pandemia, né? Que o livro foi publicado um pouquinho antes da pandemia. Então, eu fui percebendo que algumas fichas foram caindo em relação àquele momento atual que estava todo mundo vivendo, e que como aquilo era um reflexo daquele 2016, e como aquele 2016 era um reflexo da anistia, sabe? E que como houve, sim, uma mudança nos governos PT, e como, sim, a Dilma teve sofreu algo que foi um golpe, que foi uma injustiça, e como aquilo estava influenciando tudo que aconteceu depois. Quer dizer, o link da história foi feito de forma retroativa, sabe? E essas pessoas, né, me falaram que eles não pensavam nada disso. Que para eles, olha, o PT não tinha sido tanto importante assim, que a democracia sempre foi com o que foi, que o Brasil não passou o que passou,
quem foi criança na década de 70, ou lembra alguma coisa, ou pelo menos na década de 80, teve uma infância, viu um país totalmente destroçado, né? Tanto economicamente como em todos os sentidos, e silenciado. Quem cresceu na década de 90 cresceu com o país sendo reconstruído. Então, chega e não sabe o que foi feito, não consegue ter a dimensão da importância do que foi feito. E isso realmente me deixou bem emocionada, porque quando você vê que o livro meio que chama para uma responsabilidade, sabe? Olha só, você está com essa vida boa, entre aspas, ou você está nessa situação, sabe? Com tantas coisas conquistadas, porque aconteceu aquilo lá atrás. Então, sim, o golpe que a Dilma sofreu foi muito, muito ruim para o país. Não é só para o pessoal do PT, sabe? Aquela história que a esquerda está pé da vida. Não, a esquerda não está pé da vida, o país sofreu um golpe muito forte, na sua democracia, independente do partido. Então, o entendimento de que a questão era muito mais séria e que eu não vou com a cara da Dilma nem na cara do Lula é uma opinião superficial e muito favorável para que um Bolsonaro seja eleito, essa percepção caiu na cabeça de bastante... pelo menos quando eu conversei, tive um clube de leitura que as pessoas eram mais jovens, todas assim, tinham acabado de entrar na universidade ou estavam no meio da universidade, e bem aquela geração, sabe, que já pegou o país já reformulado, reconstruído de certa forma, tinha uma ignorância mesmo muito grande em relação à história e estou nem aí. Então, foi uma percepção de que é preciso ter um comprometimento político, uma consciência política, sim. Então, se o livro trouxe isso, eu já ganhei, sabe? Já ganhei, sei lá o quê, alguma coisa eu ganhei, mas eu fico assim, muito... É muito satisfatório, né? É muito valoroso. Muito bom, Cláudia, muito bom te ouvir falar isso. Eu sou da geração de 90, né? Então eu me encaixo perfeitamente nisso que tu falava. Sinto isso. Sem falar, Deise, que teve clubes de leitura que tinha pessoas dessa geração, que você é, e pessoas que foram guerrilheiros. Então, você imagina o que é conversar com pessoas que viveram aquilo, que leram o livro e ficaram impactadas e emocionadas por sentir outra coisa, por sentir que a experiência deles, de alguma forma, estava sendo valorizada agora, estava sendo revista, sabe? Que o que eles viveram, se sacrificaram, sofreram no corpo, estava, de alguma forma, sendo olhado com um olhar que valorizava essa experiência e que era grato por essa experiência. Enquanto as outras pessoas percebiam isso também, as mais novas, sabe? Foi muito bonito. Estou falando demais. Imagina, ótimo te ouvir. Mas acho que a gente está se encaminhando agora para o encerramento, né? Amanda, tu queres entrar com o encerramento agora? Sim. Infelizmente, a gente passou bastante, inclusive, do horário. Agradecer a disponibilidade da Cláudia. Acho que foram perguntas muito interessantes, muito pertinentes. Eu estou entrando, na verdade, só para fazer esse encerramento, né, oficial. Agradecer muitíssimo ao Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, que é quem sustenta o grupo, quem sempre incentivou o grupo de estudos em todas as suas atividades. Agradecer a todos os integrantes do grupo de estudos que estão aqui acompanhando com a gente. O nosso semestre de trabalho começa na semana que vem. Tem uma série de desafios nessa perspectiva de que pensar a relação entre a literatura e as ditaduras, as artes e as ditaduras, é algo premente, é algo fundamental nesses tempos. E agradecer também a mediação da Deise, leiam a dissertação da Deise,
E agradecer muitíssimo a Cláudia Lage, dizer que manteremos contato. Muito obrigada por todas as suas falas, obrigada pela obra, e sem dúvida muito contribuiu para os trabalhos do grupo e seguirá contribuindo. Convido todo mundo que está aqui a não esquecer de assinar a lista de presença e a acompanhar os próximos eventos do grupo. Acho que é isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Prazer enorme. Gente, Boa noite muito para obrigada. todos. Tchau, Boa tchau. noite. Grande abraço para todo mundo.